Bom dia, iniciando mais um dia na presença do nosso Deus, do nosso Pai amado, que a graça e o favor de Deus possam estar sempre sobre as nossas vidas. Hoje a palavra que Deus traz ao meu coração para compartilhar contigo é a respeito da nossa alma. Pois quando Deus formou o homem lá no jardim, em Gênesis 2, a palavra nos diz que Deus pegou do pó da terra, fez o corpo do homem. Deus soprou o seu espírito sobre aquele corpo, e então o homem se tornou alma vivente. Então o homem é uma mistura singular entre o espírito e o corpo, é a alma. O centro do homem está na alma. Na alma estão as nossas razões, estão as nossas emoções, os nossos sentimentos. O nosso caráter, ele não está no corpo e nem no espírito. O nosso caráter está na nossa alma. E a passagem que eu trago hoje, ela está lá em João 14. Um momento em que Jesus Cristo está se despedindo dos seus discípulos e a alma daqueles discípulos começa a entrar em aflição. Quando eu falo em aflição da alma, eu quero trazer a respeito dos sentimentos do homem. Hoje o mundo passa por três grandes pressões: o estresse, que é uma pressão do momento, a depressão, que é uma pressão do passado, e a ansiedade, que é uma pressão do futuro. As pessoas hoje estão vivendo esses três tipos de pressões em suas vidas. Mas Jesus Cristo, ele deixou uma chave para se libertar disso. Jesus Cristo nos trouxe a cura da alma. Então, em João capítulo 14, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscar-nos para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Disse Tomé. E agora Jesus revela um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É uma passagem muito interessante onde Jesus Cristo está se despedindo dos seus discípulos. Essa passagem está dentro da última ceia. Jesus ali sentado com eles, e agora Jesus diz: Olha, eu estou indo. Eu estou indo para um lugar onde vocês irão me procurar e não vão me encontrar, onde vocês não me virão mais. Olha a dor da despedida que esses homens estão vivendo. A Bíblia nos relata que a aflição é tão grande no coração desses homens, que essa dor é comparada a quando um pai perde um filho, a quando um filho perde um pai. É uma dor de um luto. E agora a alma deles está em aflição. Quando nós estamos falando da alma, nós temos que pensar sobre as enfermidades do corpo. Tem muitas pessoas que passam por enfermidades no corpo, que vão a médicos, pesquisam, mas os médicos não conseguem encontrar a causa. Eles têm o diagnóstico, mas eles não conseguem encontrar a causa. Por que isso está acontecendo? E muitas vezes a causa está sobre a alma, porque o homem é um equilíbrio entre o espírito, o corpo e a alma. O Espírito de Deus, que é onde Deus se relaciona com o homem, é o que sujeita a alma, é o que controla a nossa alma. E a nossa alma é o que sujeita o corpo. Então, quando há um desequilíbrio na vida do homem, entre espírito, alma e corpo, o corpo não suporta. Agora, seus discípulos começam a entrar em aflição pela dor da separação que representava a presença de Jesus. E é sobre isso que nós temos que ter o discernimento e o entendimento. Esses homens estão entrando em aflição porque eles estão percebendo que o Mestre, Jesus, aquele homem que eles tinham largado casa, pai, mãe, tudo, trabalho, está se despedindo deles. 3 anos e meio de muita comunhão, 3 anos e meio de amor, de muita experiência, e agora aquilo estava para terminar. Eles estão vivendo um estresse e ao mesmo tempo estão começando a viver uma ansiedade pelo que viria para frente, a separação. Mas Jesus está dizendo: calmem, não se turve o vosso coração, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam em mim também. O que Jesus está querendo estabelecer na vida deles é uma paz, para que a alma não fique aflita. Jesus libera uma promessa para eles: fiquem calmos, pois eu estou indo, mas eu voltarei para buscá-los. E agora, esses homens começam a viver ainda mais essa dor, porque está chegando o momento final, onde Jesus é preso, Jesus é levado crucificado, e esses homens estão vivendo a solidão sem o Mestre.
A alma desses homens está gritando por socorro. Agora, aquele homem que era referência na vida deles está lá pregado numa cruz. Eles estão se vendo sozinhos. Mas o que faz a alma do homem, a minha alma, a tua alma, entrar em aflição igual à alma desses discípulos é a ausência da presença de Jesus. Porque lá no jardim do Éden, quando Adão estava com Deus, Deus disse a Adão: se tu comeres do fruto, certamente tu morrerás. Quando Adão desobedeceu e comeu, Adão foi expulso do jardim. Adão se afastou da presença de Deus. Ali o espírito de Adão foi se desconectando do espírito de Deus. Entrou uma angústia na alma de Adão, a alma foi se enfraquecendo, até que por fim, como diz a Bíblia, aos 930 anos, Adão morreu. Toda vez que o homem se afasta da presença de Deus, que o homem se afasta da presença de Jesus, há um desequilíbrio na nossa vida emocional, porque a nossa alma não está sendo alimentada pelo Espírito e o nosso corpo está entrando num estado onde começam enfermidades, começam dores, começam sobrecargas. Isso é gerado pelo estresse, pela ansiedade, pela depressão. O próprio Jesus Cristo passou por isso. Nós vimos na Bíblia que Jesus Cristo, quando entra no jardim do Getsêmani, ele começa a orar para Deus. 3 vezes Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus Cristo está se encaminhando para a cruz naquele momento. Ele conhece, ele sabe a dor que vai passar, ele sabe a pressão da crucificação. E a palavra nos mostra que enquanto Jesus ora, Deus não responde mais à oração de Jesus. Naquele momento há um vazio entre a conexão de Jesus e a conexão com o Deus, o Pai. E Jesus disse: a minha alma está profundamente angustiada. E naquele momento Jesus Cristo começa a transpirar gotas de sangue. Se levassem Jesus Cristo ao médico, os médicos teriam um diagnóstico. Diriam: olha, isso que Jesus está passando é hematidrose o nome. Mas qual a causa? A causa é que pequenos vasos sanguíneos se rompem perto das glândulas sudoríparas e acaba causando a hematidrose. Mas o que está gerando isso em Jesus? A angústia do momento, a ansiedade da crucificação. Pois a causa da hematidrose, se nós formos pesquisar, ela é gerada por pressões muito fortes, por momentos de estresse muito forte, por momentos de angústia, por momentos de depressão, é o que causa. Então, nesse momento, o que estava causando aquilo no corpo de Jesus era a angústia da alma pelo afastamento da presença de Deus. O homem, ele é como uma árvore que é arrancada do solo. Em pouco tempo ela começa a secar. Em pouco tempo ela começa a cair as folhas. E em seguida ela morre. O homem, ele foi feito para estar na presença de Deus. E agora aqueles discípulos se afastam de Jesus porque Jesus foi crucificado. Jesus vai ao sepulcro, 3 dias fica no sepulcro. São 4 dias que eles estão afastados da presença de Jesus. A Bíblia mostra em João 20 que aqueles homens estão encerrados em uma sala com medo da pressão, medo da perseguição, com medo do que viria sobre a vida deles. Pois Jesus Cristo disse para eles: olha, se perseguiram o Mestre, se mataram o Mestre, não farão diferente com vocês. Olha a ansiedade que aqueles homens estavam vivendo. Era o estresse mais a ansiedade. A alma dele estava a ponto de falecer. Mas agora Jesus Cristo, ao 3º dia, ressuscita. E a Bíblia diz em João 20 que à tardinha Jesus vai até eles. É uma passagem muito bonita. Isso é a cura da nossa alma. Jesus Cristo curou aqueles homens e Jesus Cristo restabeleceu a paz entre eles. Porque Jesus entra naquele ambiente e diz para eles: a paz seja com vocês. E no mesmo instante, diz que a alegria tomou conta da vida deles. Um versículo acima, a palavra diz que os homens estavam fechados, trancados, com medo. E agora, depois que Jesus chega e libera a paz sobre a vida deles e sopra o Espírito Santo sobre eles, a Bíblia diz que a alegria tomou conta da vida deles. A cura do estresse, da ansiedade e da depressão que é gerada na nossa alma está na presença do Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, todo sentimento que não vem de Deus é jogado para fora. Eu espero que essa palavra possa ter contribuído ao teu coração.
Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ter revelado no teu coração a importância de nós estarmos conectados com Deus em espírito e alma e corpo.